Bem-vindos ao Que Disse Padrão. Aqui falamos sobre saúde mental, autoestima e processos de desenvolvimento pessoal. Eu sou a Andressa Almeida e vou conduzir esses papos por aqui. E no episódio de hoje, concurso de beleza e saúde mental, com a modelo e criadora de conteúdo, Raíssa Santana. Hello! Sejam muito bem-vindos ao Que Diz Padrão. E hoje por aqui vamos questionar o padrão mais uma vez. E hoje quem está aqui comigo é esse acontecimento de mulher aqui, essa coisa maravilhosa, Raíssa Santana. Muito obrigada por estar aqui. Você é incrível, sou muito tua fã. Obrigada demais por ter topado trocar com a gente hoje. Eu que agradeço. Acho que desde aquela conversa que a gente teve, né? A gente se conheceu. Depois a gente vai contar um pouquinho dessa história. Eu já estava empolgada para vir para cá e tô muito feliz com o convite. Ai, obrigada por ter topado de novo. Eu e a Raíssa, a gente se conheceu no trabalho lá na Bahia, delícia. E aí teve um momento que a gente tava trocando na van, conversando um pouco. E aí eu comentei sobre o podcast, sobre a autoaceitação. E aí a Raíssa também começou a trazer pontos dela, né? De autoaceitação até. E eu lembro que veio… Gente, é que eu sou… minha profissão apresentadora tá bem no início. Então, é que pra mim é muito óbvio, né? Essa pessoa aqui é Raíssa Santana, é hoje influenciadora, modelo. Sim. Mas é nossa Miss Brasil 2016. Já faz um tempinho, eu estou ficando um pouco velha. E aí, o que aconteceu? Daí a Raíssa falou um pouco sobre o concurso ali, rapidamente, no que a gente tava trocando na van. E eu lembro que, a princípio, o pensamento que eu fui compartilhar contigo era assim, concurso de beleza, meio que… Hoje o meu olhar… Eu já tive esse sonho de participar, mas o meu olhar hoje é um pouco crítico por causa, assim, da gente julgar belezas, né? Só que eu lembro que aí, quando tu me falou que eu não sabia dessa informação… Que depois de 30 anos, tu foi a primeira mulher negra, tu foi desse jejum de 30 anos, de uma mulher preta representar o Brasil, tu veio aí. Eu entendi que, caraca, foi necessário tu estar ali naquele momento, tu participar disso, né? Tu representar e trazer isso. Então, como é que eu posso dizer, assim, pra aquele momento foi importante o Miss. É muito louco, porque são pontos de vista, porque pra muitas mulheres pretas, pra muitas mulheres, tu foi ali uma, como é que a gente fala? Uma representatividade muito forte e importante, né? Eu acho assim, os concursos de beleza hoje também tem mulher completamente diferente, né? De quando eu participei. Inclusive, já fui jurada muitas vezes. E aí, tá naquela posição de julgar a pessoa ali é muito difícil. Então, hoje eu já consigo olhar com outro olhar. E eu acredito que o concurso também caminhou muito com a evolução que a gente tá tendo hoje no mundo, né? De dar voz pras mulheres, pra elas não serem só um corpo, um rosto bonito, pra que elas tenham uma causa, né? Então, acho que mais ou menos de 2013 pra cá, começou a haver essa mudança, assim, sabe? Um pouco maior. Então, enfim, pra mim foi, assim… Realmente um marco na minha vida, foi uma virada de chave muito grande. Porque me deu a oportunidade de mudar a vida da minha família, né? Eu venho de uma família muito humilde, então assim… Isso pra mim foi realmente algo incrível. E pra todas as meninas que participam, é uma porta de entrada, sabe? Pra ter uma carreira. Então assim, óbvio, né, que você julgar a beleza da mulher é algo um pouco pesado, né? Ainda mais com tantos padrões, né? Hoje o concurso ele é mais tranquilo, assim, entre aspas, em relação a isso. Mas no ano que eu participei, tava acontecendo uma mudança de organização, né? Que antes quem era dono do Miss Universo era o Trump. Pois é, mulher. Então naquela época, loucura, né, gente? Naquela época, eram assim, Misses maravilhosas, lindas. Mas tinha um padrão de uma magreza extrema. E eu tava bitolada, assim, em relação àquilo, né? Tipo, que eu tinha que estar magra. Enfim, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Mas sim, com certeza, pra mim foi um presente de Deus. Eu falo que é o meu propósito de vida, sabe? Deus abriu ali as portas para que eu pudesse levar essa mensagem. E tantas meninas comigo hoje, sabe? Assim, é incrível. Eu falo que esse presente que eu ganhei foi algo que não tem preço, sabe? Óbvio que mudar a minha vida, a vida da minha família, né? É um bônus. Mas o que vem junto realmente foi todas as meninas que você… né, representa ali e, assim, quebrar esse padrão realmente. Depois de mim, teve a Mona Lisa Alcântara. Que também foi histórico, né? Exato, porque uma negra passando a coroa pra outra negra. Então, isso nunca tinha acontecido, né, no Brasil. E você vê como é um absurdo isso, né? Cara, 30 anos é muito tempo. Pra julgar, que é tantas camadas aí, né, que a gente pode questionar. Demais. Mas, enfim,
assim, só pra saber um pouco da tua história, tua trajetória. Tu é baiana. Eu sou baiana. Baiana curitibana. Baiana paranaense. Não é de Curitiba, Não é é do de Paraná. Curitiba, é Paraná. Tá. É Umuarama, a cidade que eu fui criada, no caso, né? Eu só nasci na Bahia, eu falo que eu sou uma baiana bem Nutella. Mas eu amo a Bahia, nossa, gente, assim, a minha terra. Só que eu cresci no Paraná, né? Eu saí da Bahia, eu tinha 1 ano só. Eu era muito novinha quando eu saí de lá. Qual que é? Aonde na Bahia? Itaberaba. Itaberaba. É uma cidadezinha bem pequenininha no interior da Bahia. Minha família veio de lá, né? Minha avó com 9 filhos, né? Morava na roça. E a gente, né? Minha mãe teve eu muito nova, com 18 anos. Ela me teve, assim, bem novinha mesmo. E aí, minha família saiu de lá procurando tentar uma vida melhor, né? Veio pra São Paulo. Aquela coisa, né? Todo mundo que sai da Bahia vem pra São Paulo tentando uma vida melhor. E aí, chegou aqui, minha avó, né? Assim… Minha avó não gostou muito daqui, porque minha avó é do interior, da roça. Aí eles foram pro interior do Paraná. Minha mãe ficou um tempo aqui morando ainda, uns 5 anos. E depois eu fui pra lá, né, com a minha mãe. E aí eu cresci lá, assim, no interior do Paraná. Nossa, eu sou apaixonada. Inclusive, eu tava lá agora, na casa da minha família, com a minha avó. Ai, minha avó é perfeita, gente. Fofa, né? Todo mundo ama ela. Quantos anos ela A tem? minha avó tem 84 anos. Maravilhosa. Ai, gente, que delícia. Ela é. Gostoso. E aí foi lá que eu cresci, assim, sabe? Tipo, Então eles estão lá ainda? Então lá, eu moro aqui sozinha há 8 anos, vai fazer agora. Caramba. Que eu tô aqui sozinha, morando em São Paulo. É difícil, né? É difícil essa vida. Ai, gente. Mas aí, e me conta, era o teu sonho já ser modelo? Tu já trabalhava com isso? Não. Eu falo que a última coisa que passava pela minha cabeça era trabalhar com moda, com a minha beleza, comigo, né? Enfim. Eu era atleta, jogava basquete na minha adolescência. E com 14 para 15 anos, eu comecei a trabalhar numa academia, né? Como secretária, pra ajudar minha família. E… Enfim, uma pessoa me viu, um maquiador me viu, assim, parece história de filme, gente, mas é verdade, tá? O maquiador me viu e ficava olhando pra mim, assim, aí no começo eu achei que ele tava, né, afim de mim. Aí eu falei pra minha prima assim, ai, tem um cara na academia que não para de me olhar. Aí ela… Para, menina, ele é gay, nada a ver. Eu falei, eu não sabia, enfim. E era o Ivandro, que ele é maquiador. E se tornou, assim, meu melhor amigo. E ele me viu, assim, e me achou muito bonita. E veio falar comigo. E falou assim, olha, você não quer participar de um concurso de beleza? Você é muito bonita. Tu nunca tinha pensado nisso? Nunca tinha pensado, né? Até porque… Quantos anos tu tinha? Tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos, era bem novinha. Mas eu sofria um pouco na escola, né? A gente passa por essa fase da adolescência. Então, eu já tinha muito problema com a minha autoimagem, né? Com a minha autoestima. Eu não tinha autoestima. Sofria muito bullying na escola, pela minha aparência. E hoje, olhando pra trás, né? Mais madura, eu vejo que não era bullying, né? Na verdade, o que eu sofria era racismo. Né? Porque eu era uma das únicas pretas da minha sala, né? Uma das únicas pretas da minha sala. E na época eu nem tinha cabelo crespo, eu tinha cabelo liso, né? Eu alisei meu cabelo muito nova. Eu alisei meu cabelo com 11 anos. Mas com química já? Com química. Que loucura. Nem podia, né? Porque você não pode alisar o cabelo nessa idade. Mas eu queria ser aceita, eu queria… né, enfim, ser bonita e fazer parte ali daquele grupo de meninas descoladas da escola, né? Então… E nessa época nem se questionava, né? Não, Padrões, nada. nada. Tu só seguia aquilo ali que tu achava É muito que era louco certo, isso, né? Porque nessa época a gente nunca não falava sobre isso, né? Zero. Sobre aceitação, enfim. E sobre racismo também, né? Não se falava muito sobre racismo. Então a gente… principalmente eu que venho de uma cidade tão pequena, né, no interior, menos ainda, né? Aqui em São Paulo talvez seja um assunto que já fosse debatido, mas lá não era debatido esse assunto. Então eu passei por muitas coisas na escola, assim, sofri muito. E então, que tipo de bullying, assim? era bem pesado. Eu chorava muito. Gente, foi um dos piores anos da minha vida, foi na escola. Raíssa Tiriça, Tiriça é tipo uma coisa feia, sabe? Então, colocavam vários apelidos em mim. E me zoavam assim em público, né? Assim, Nossa, aquele bullying em público mesmo, pra todo mundo da sala ver e ouvir. E eu ficava morrendo de vergonha. Então, eu ia pra casa chorando sempre. Tu conversava em casa sobre isso? Não, a minha mãe não sabia que isso acontecia. Sério? Não falava Nossa. pra ela. Eu desabafava assim com amigas, né? Tinha uma amiga minha que eu sempre chorava, desabafava e falava, mas por que isso acontece? Não entendia, né, nada, assim. E aí, enfim, então eu tava nesse momento da minha vida, assim, muito… né, autoestima lá embaixo, não sabia quem eu era, não entendia, né, da minha beleza. Não sabia usar meu cabelo, assim, como eu uso hoje, né? Naquela época, quando eu recebi o convite, eu usava o cabelo cacheado, mas com muito creme e uma franja lisa. Porque não podia ter volume, né? Tem que ser uma coisa muito controlada. Muito creme. Era um pote de creme, assim, que eu usava uma semana.
E aí, enfim, aí eu aceitei o convite, né, do meu amigo. Mas ele era maquiador. Maquiador. Mas porque ele sabia de um concurso que estava acontecendo? Ele era maquiador e ele era um dos organizadores, assim, não um organizador, mas ele fazia parte do concurso que acontecia na cidade, né? Que era o Miss Umuarama e o Miss Teenager, né? Que era adolescente na época. E aí, por isso que ele me convidou, assim, ele conseguiu enxergar uma beleza ali em mim que, né, poucas pessoas. E que eu não enxergava também. E aí ele me convidou e eu falei, vou participar. Aí eu fui, nem sei por que eu me deu na cabeça de participar desse concurso, assim. Tu ouviu alguém na academia, assim? Ele falou e eu falei, vou. Acho que foi algo de Deus mesmo, assim, sabe? Eu falei, vou. E aí fui. Não sabia andar de salto direito, não sabia desfilar. Aí fui participando. E aí veio o meu encontro com uma fotografia, né? Assim, com a moda, que eu comecei a ter contato, né? Com esse universo. Então dentro do concurso, eu tinha um ensaio fotográfico. E aí eu cheguei no estúdio, me produziram, fizeram cabelo, maquiagem. E aí eu saí assim, entrei pra fotografar. Você que trabalha com foto, né? Sabe como que é. E eu me apaixonei por aquilo, assim, por aquele universo. E todo mundo viu, assim, me olhou de uma forma diferente. E eu consegui me enxergar também de uma forma diferente, sabe? E aí eu consegui ver a minha beleza, sabe? De alguma forma ali. Tu lembra como que foi? Porque se até então tu tinha essa questão com a autoestima, tu chegar e ser fotografada, pode ser bem, né, não sei, desconfortável. Exato. Tu lembra desse momento? Eu lembro muito desse momento, assim, é bem claro na minha mente. E eu lembro, como eu fiquei assustada com as pessoas olhando pra mim, eu não entendia nada. Eu ficava, por que tá todo mundo me olhando, né? O que tá acontecendo? E aí, eu comecei a fazer a foto, assim, tímida, né? Bem tímida, desengonçada. Mas comecei a tipo uma desenvoltura ali em frente às câmeras. As fotos ficaram muito lindas. Eu lembro que eu olhava aquelas fotos todos os dias e falava, meu Deus! Olha que linda que eu fiquei, né? Tipo assim, não tinha, né, noção, né, da minha beleza. E aí, ali eu vi a minha beleza realçada, né? De outra forma. É muito louco que tu precisou, de uma certa forma, que outra pessoa te validasse que tu é bonita, que tu tem beleza. Que louco isso, né? Sim, porque muitas vezes a gente espera de fora, a gente não consegue trazer isso. Trazer isso de dentro da gente, né? E a gente fica o tempo todo esperando, sempre de fora, né? Vinha a aprovação pra fazer alguma coisa, o medo, a insegurança. Então, eu realmente, naquela época, eu não tinha nada de autoestima. E óbvio que até hoje, né? A gente tem nossos problemas com autoestima, né? É diário. Mas, enfim, aí eu comecei a trabalhar. Esse meu amigo, ele me adotou praticamente como filha, assim. E aí eu comecei a trabalhar com eles, modelar na cidade, enfim. E aí a minha carreira foi começando, assim, sabe? E aí, que momento que tu chega no Miss? No Miss. Nesse concurso eu fiquei em segundo lugar, né? Que eu participei. Eu era adolescente. E Esse nessa foi o época, primeiro? O primeiro. Caramba. E eu tava com 15 para 16 anos. Eu ia fazer 16 anos. E aí depois com 21 anos… 20 para 21 anos, que eu decidi entrar no Miss. Também não fui eu. Amo. Que foi o Evandro. O Evandro e o Paulo, na época. Meus dois amigos, assim. Anjos, né? Que bom que eles foram ali contigo, te dando apoio. Muito, assim. Eu falo que, às vezes, a gente não confia na gente, né? E aí, precisa que pessoas cheguem pra mostrar o seu potencial. E pegar na tua mão mesmo e falar assim, meu, vai, sabe? Porque você tem um potencial, você pode chegar muito longe. E eles me enxergavam muito além do que eu me enxergava, sabe? E eles viam, eles falavam, o mundo precisa te conhecer, eles falavam. E a tua família, nessa época, como é que era pra tua mãe? Ela entendia o que estava acontecendo? A minha mãe tinha muito medo no início, né? Até Imagina. porque a gente escuta muitas coisas, né? Sabe que tem realmente muitas coisas dentro desse meio. Ela tinha muito medo. Mas no começo ela não me apoiou muito, assim. Ela ficava meio insegura, com medo. Ela ficava, ai, não sei se isso é legal, se é bom pra você. Mas logo que ela viu que… Primeiro, eu tava me dedicando àquilo, né? Realmente eu tava levando com seriedade. E ela viu que realmente era uma oportunidade, né? De realizar os meus sonhos. E de mudar a nossa vida também, sabe? Então, aí ela me apoiou sempre, indo pros concursos. Quase morrendo de infarto. Coitada, no Miss Brasil ela desmaiou. Nossa, imagino, meu Deus do céu. Foi assim, mas ela sempre me apoiou bastante, assim. Depois que ela entendeu a seriedade do trabalho, sabe? Mas esse tema de autoaceitação, nunca chegava a entrar nisso com ela? Não, eu realmente Então tu nem passou, porque muitas meninas que vêm aqui dividir
dividir, às vezes tem até uma pressão já da família, da mãe que incentiva a magreza e tal. Não. A minha mãe sempre foi, assim, muito tranquila em relação a isso. Legal. A gente nunca conversou muito sobre isso, sabe? Sobre como que eu, né? Ela sempre escutou entrevistas, né? Como eu também converso na minha família, às vezes a gente fala, né? Lembra das épocas, né? Fala, nossa, lembra aquela época que eu era assim e tal. A gente conversa. Mas a gente nunca conversou sobre esse assunto assim, sabe? Mas já é diferente só o fato de não ter sido uma questão. Exato. De ela, às vezes, te incentivar a Eu dou graças a emagrecer, Deus. essas coisas. Nossa. Que bom, hein? Que da minha foi mãe não de ser um jeito assim. saudável até, assim, essa relação. Porque tem muitas mães, né, que cobram isso, né, das filhas. Uma Sim. perfeição extrema, uma magreza, uma coisa, né? Então, minha mãe… E não é maldade, é que assim, o mundo cobra isso das mulheres, né? A mãe, como que é o Acaba melhor, cobrando. cobra isso. E aí vira uma bola de neve, Exato. né? E aí tu vai fazer o concurso. Isso. Aí, de novo, né, meus amigos. Você tem que participar do Miss, você tem que participar do Miss. E nessa época, né, falando um pouco sobre, né, um pouco do assunto que a gente fala aqui, que vocês falam aqui. Eu sempre tive muito problema com o meu corpo. Muito, assim. Desde quando eu comecei. Antes de começar a modelar, já? Não, antes Não? de começar a modelar, eu acredito que não. Eu acho que veio com a profissão. Com a pressão da estética, né? Enfim, de estar sempre magra, dos trabalhos, né? Eu era modelo. E modelava muito na região ali. E ali até que é tranquilo, assim. Diferente aqui de São Paulo, né? Que é um padrão mais magro. Eles gostam de meninas com curvas mesmo, pra encher a calça, né? Como eles falam. E aí, enfim, modelei ali durante muito tempo. Só que eu mesma fazia uma pressão em mim, né? Óbvio que tinha pressão externa, porque senão não colocaria isso na minha cabeça, né? Nos trabalhos que eu ia, enfim. Então eu coloquei essa pressão de que eu tinha que estar magra. E aí eu comecei a desenvolver ali um pouco de compulsão alimentar. Não sabia o que era compulsão, não tinha a menor ideia do que eu tinha. Só comia muito, né? E eu não tinha noção se realmente era um distúrbio. Eu fui descobrir isso assistindo um vídeo no YouTube. E aí eu vi ela falar sobre os sintomas, sobre o que ela sentia, sobre tudo. E eu olhei para aquilo e eu me vi. Eu falei, gente, é o que eu passo, é o que eu sinto. Eu não sabia que isso era um distúrbio. Não tinha noção. E aí, enfim… E o que era, assim, que tu sentia? Quais eram os teus momentos de pico, tu lembra? Eu assim? sim, eu sei exatamente os gatilhos que eu tenho. Até hoje, assim, eu tenho alguns momentos ainda, mas eu tô bem melhor, graças a Deus. Mas sempre momentos de muita frustração, sabe? Assim, aí eu queria descontar tudo na comida. Ou nervosismo, ansiedade. Tipo, sempre tive… eu sou diagnosticada com ansiedade, né? E isso eu já tinha antes, né? Da minha infância mesmo, que eu tive uma infância bem complicada, assim, né? Da minha família. Então, eu já tinha naquela época, quando eu tinha 11 anos, assim, eu consigo perceber a ansiedade. Eu jogava basquete e sempre antes de jogar eu ficava tão ansiosa que eu chegava até a vomitar, assim, à noite. Caramba. De tanta ansiedade pra jogar. E aí, eu acho que depois da profissão, acabou que isso se transformou em uma compulsão, né, também. Porque eu acho que um transtorno acaba chamando o outro, né, se você não trata da forma correta. E esse tipo de assunto na minha família nunca foi um assunto debatido, né? Tipo, saúde mental, ir na psicóloga. As pessoas sempre colocaram isso como um tabu, né? Coisa de louco, Sim. não precisa, enfim. É frescura. Então, eu acho que eu fui desenvolvendo isso pela pressão, né? E, enfim… E antes do misto já tava tendo esses episódios, tu já tava bem acentuado? Já tinha, assim, episódios pontuais. Era de comer muito, assim mesmo, assim. Muito, 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 muito. E depois ficar muito triste, chorar, me arrepender de ter comido. Tentar compensar depois. Exato, tentar compensar horrores. Dietas super restritivas, assim, num nível que você não tem ideia que eu fazia. Acho que você tem ideia. Eu te entendo. Acho que você tem ideia. Foi bem traumático. pesado, né? E pro meu corpo, pra minha saúde, assim, né? A gente machuca muito a gente nesse processo, né? E tu já era uma menina magra, uma mulher magra? Eu era magra. Era magra. Tu sempre foi magra? Sempre fui, assim. Sempre tive curvas, né? Sempre tive, né, perna, bunda. Nunca fui magra, tipo, Reta. magrinha. Não. Sempre tive curvas. E, enfim, aí eu participei, né, fui participar do Miss Moarama. Nessa época eu tava acima do meu peso. Realmente eu tava bem acima, assim. Eu tava pesando acho que uns 83, mais ou menos. Assim, eu tava pesando na época. Eu tava passando por um momento emocional difícil, eu acabei engordando um pouco. Não tava nem trabalhando muito na minha profissão mesmo, que eu era modelo, né? Porque eu tava bem acima do meu peso. E aí, eu falei assim, vou participar do Miss Moarama, né? Meus amigos me incentivaram, você tem que participar. Eu falei, beleza, então agora eu vou
fazer dieta e emagrecer, né? Pra participar do Pra Miss. resolver todos os problemas. Exato. É foda, cara. Até porque, né, o Miss, querendo ou não, mesmo que a gente, né, já esteja muito evoluída, ainda tem um padrão. Não tem como falar que não tem. Porque tem, né? Então, eu comecei a fazer dieta, treinar horrores, assim. E na época eu trabalhava como secretária. Então eu tinha que treinar quando dava. Você tava na academia ainda? Não, eu era secretária no estúdio desse meu amigo. Tá. Do Paulo, que ele era fotógrafo, e o Evandro era maquiador. Tá. Então eu trabalhava com eles. Eles me adotaram, assim. Então, quando eu precisava fazer trabalho, eles me liberavam. E aí eu fiquei com eles, sabe? E aí eu treinava de manhã, corria tipo 6 da manhã. Aí corria em jejum, depois ia trabalhar 8 horas. Aí às vezes no horário do almoço eu fazia musculação. À noite eu fazia Muay Thai, era tipo assim, uma rotina bem insana, assim. Porque eu tinha pouco tempo, acho que eu tinha uns 2 meses pra perder 10 quilos. Caraca. Mas esses 10 quilos chegou da onde que tinha que ser? Então, 10 quilos? assim, né, eu sou alta, né, sou bem alta, eu tenho 1,77. Então eu distribuo bem, assim, né, o meu peso. Só que na época, realmente, essa questão de peso pra mim hoje é muito mais tranquila, né? Porque eu tô com o meu corpo do jeito que eu gosto de estar. Que eu me sinto bem e com a minha autoestima, sabe? Então, não tem uma coisa assim de peso exato, sabe, pra eu estar. Mas realmente, com 83, 84 quilos, pra participar do concurso, eu tava acima do peso, né? Então, eu tive que… E tinha muito de medidas também, né? Muito exigido. Tinha, mas isso já não tem mais hoje em dia, não. Acho que nem naquela época já não tinha mais. Do 90, 60, 90. Né? 90 de busto, 60 de cintura e 90 de quadril. Que é as medidas que eles pedem. Que é meio surreal. absurdo, né? Nunca vou chegar em 90, meu Deus. Possível. Quadril 90, tipo assim. Enfim, então… Eu fiz a dieta, né? Exercício e tal. Aí fiquei com o corpo, né? Assim, lindo, né? Assim, né? Dentro do que eles esperavam, assim, de mim. E aí participei do concurso, super nervosa, super, assim, aquela ansiedade, aquela coisa. Mas rola uma assessoria contigo antes? Quem que te acompanhava, assim, nesse pra te ajudar nesse preparo? Era o Evandro… Como é o nome? Evandro. Evandro e… Paulo. E o Paulo. Era o Evandro e Paulo ou tinha mais gente? Não, cada concurso tem um organizador. Tá. Né? Então, tem o Miss Moarama, tem o Miss Paraná, tem o Miss Londrina. Enfim, cada concurso de cada cidade, de cada estado, tem uma pessoa responsável que organiza o concurso, né? Mas assim, essa questão, ela não tá nem sobre o domínio dessa pessoa, né? Ela tá mesmo enraizada no concurso. Total. Né? Então é uma coisa que já tá enraizada. Mas sim, tem uma pessoa que é, né, no caso, a organizadora do concurso, que é a Cris Anzani, né? Que foi quem me ajudou na época, né? Ela que era a dona do concurso, ainda é até hoje. E tinha, assim, tinha uma equipe. Depois que você ganha o Miss Moarama, no caso, você tem aí um suporte. Mas até lá é meio que… Por conta. Por conta, Tá. entendeu? Não tem nada, nenhum suporte, assim. Porque é um concurso… É municipal que fala, né? É um concurso municipal. Aí no estadual já tem um suporte maior. E no Miss Brasil mais ainda, né? Tem uma equipe e tudo mais. Tá. Pra te ajudar, assim. E aí, quando tu tava indo pro Miss Brasil… tu teve uma equipe sim, mesmo. Sim. Só que essas questões É isso que eu ia te perguntar, tu dividia isso ou ficava contigo? Não, ficava comigo. Tipo, E do que eu tava terapia passando. nessa época nem… Tinha, Já eu fazia terapia. No Miss Brasil eu precisei, porque eu já não tava muito bem da cabeça, assim. Já tava bem, emocionalmente, bem instável. Tu tinha, desculpa, 21? Eu fiz 21 quando eu tava indo pro Miss Paraná. Uma semana antes. Tá. Olha que louca essa história. Uma semana antes que eu tava indo pro Miss Paraná, era meu aniversário. Olha só, a loucura, gente, da pessoa. Eu era tão, assim, radical, né? Com dieta, essas coisas. Que eu não bati parabéns pra mim com bolo. Porque eu não podia comer. Eu tava numa dieta super restrita. E como eu sempre ficava no efeito sanfona, então realmente eu engordava mesmo, ficava mais, né, tipo assim, cheinha, assim. E aí, quando eu chegava perto do concurso, eu tinha que emagrecer. E aí tinha que ser em pouco tempo. Que loucura. Então eu fazia umas dietas muito restritas e treinava horrores. E aí eu falei assim, eu ganhei uma esmorama magra. Aí eu tive um tempo até o Miss Paraná, que eu acho que foram uns 4 ou 6 meses. Aí eu fiquei tranquila, eu falei, vai demorar, então eu vou ficar tranquila. Aí fiquei, relaxei, comi tudo que eu queria comer. Aí engordei de novo. Aí eu tive que me preparar pro Miss Paraná. Aí fiquei na dieta restritiva. Nossa. E uma semana antes de ir pro Miss Paraná era meu aniversário. Aí eu lembro que na época eu tava com um namorado na época e eu não podia comer, ele sabia que eu não podia comer. Um dia antes eu tinha ido numa festa junina e eu chorei, assim, eu chorei na festa.
Porque eu fiquei com muita vontade de comer, tipo, tudo, assim. Era uma festa junina, muita comida. E tu super na E restrição aí, ali. muito restritiva e ansiosa pro concurso, aquele monte de emoções. Aí eu fui numa festa junina e falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô numa festa junina, tô dieta. Daqui a pouco eu tenho que ir pra um concurso de beleza. E aí eu saí da festa e chorei, porque eu não podia comer, então, sabe assim? Um sofrimento, sabe? Um sofrimento muito grande. E aí, no dia do meu aniversário, eu lembro que, como ele sabia que eu não podia comer mesmo, ele sempre me apoiou muito, me ajudou, né? Ele não ia trazer um bolo pra eu comer, porque ele sabia que eu não ia comer. Ele levou uma velinha com um prato vazio pra eu assoprar. Isso, que foda. Eu nunca me esqueço, assim, foi muito forte isso. Meu Deus. E aí, enfim, fui. Nossa, pesado. Muito pesado. Eu vi o documentário da Demi Lovato, que ela, não sei se tu assistiu, que ela divide bastante a história dela com alimentação também. E ela fala do aniversário, era um bolo de melancia. Eu achei aquilo muito lá forte. Eu também me emocionei muito quando eu vi. Eu falei assim, cara, as coisas que a gente faz. Porque a gente se acha tão errado. E tipo, a gente nem questiona, né? Merecimento de sofrimento. Porque assim, é por um bem maior. Exato. Que é o emagrecimento. Exato. Chegar lá, ser feliz um dia. E nunca chega esse momento ideal, né? Porque mesmo quando você tá magra, você não se vê magra. Não se vê. Né? Você também, né? Acho que desenvolvi distúrbio de imagem, né? Nem sabia também que era isso. Distorção de imagem. Distorção de imagem, que eu me via no espelho de uma forma, até hoje é muito difícil pra mim. Mas eu me forço a me ver do jeito que eu estou. E aí eu olho muito pra foto e vídeo. Porque espelho, quando você olha, você vê o que você quer. Então eu desenvolvi. Naquela época eu nem não me via magra. Eu achava que eu tava acima do peso ainda, que eu tinha que emagrecer. Mas hoje tu olha fotos de antes, tu percebe como tu era. Quando eu tava? Sim. Hoje, olhando, sim. Mas na época, no Miss Paraná eu ainda não tinha muito. Eu acho que eu fui desenvolvendo, assim, né, com o tempo. Acho que no Miss Brasil pro Miss Universo, que foi mais pesado. Porque daí eu passei por muitas coisas que mexeram muito com o meu emocional. E aí eu acho que eu fui desenvolvendo mais ainda os distúrbios, né? Foram piorando muito mais. As compulsões, o distúrbio mesmo, distorção de imagem, de me ver muito mais, né, gorda do que eu tava. Que mais? Eu desenvolvi muitas coisas, assim. Muitas coisas mesmo. Não desenvolvi bulimia, né? Não desenvolvi, só mesmo a compulsão e a distorção mesmo de me olhar e me ver diferente, assim. Mas eu dou graças a Deus de não ter desenvolvido algo mais sério, assim, mais grave. Pô. E é que é muito perto ali, a linha é muito tênue pra ir pra ir, exatamente. Aí tu chegou lá no concurso, então tu ainda não… Tu tava nessa terapia já? Tu já tava cuidando da cabeça nessa época? Não, no Miss Paraná não cuidava, não fazia terapia. A preparação que tinha era muito básica, assim, né? Só pra passarela, oratória. Enfim, era uma preparação um pouco mais básica. Lembrei a pergunta que eu ia te fazer, desculpa. Com outras mulheres, se tem essa troca lá no bastidores, se a troca, se vocês chegavam nesse assunto de como vocês estavam sofrendo pra estar ali naquele ideal, ou se era mais dicas de dietas, porque eu sei que é muito normal, né? Até então, na minha vida, era também trocar dietas do que falar se você tá bem mentalmente ou não. Como que era, assim, nesse bastidor? Eu acho que era muito mais isso mesmo. Tipo, ai, amiga, tá fazendo isso. Que foda, Umas né? coisas assim, loucas, num nível que você não tem ideia. Eu acho que era mais sobre isso. A gente desabafava muito, né? Sobre as dores, né? Óbvio, é muito difícil estar ali, a gente sabe. Muitas meninas não têm nenhum suporte, nenhum apoio financeiro. Então chega ali, assim, por conta mesmo, sabe? No Miss Universo mesmo, eu lembro que… Eu não lembro o nome da Miss, que era do país. Mas era um país da África ali. Um país pequeno. E aí eu encontrei ela no aeroporto, a gente conversou assim, um pouco. Porque eu não falava inglês na época. Mas a gente conversou, tinha uma pessoa comigo que ia traduzindo. E aí ela falou como foi difícil pra ela chegar lá, assim, sabe? Que ela não tinha suporte nenhum financeiro. Que ela mesmo que fez a roupa dela. Foi ela que tinha feito o traje típico dela. E que ela não tinha… Teve que conseguir patrocínio pra comprar passagem, enfim, assim… Uma história assim que eu falei, gente, eu tô no céu, sabe? Loucura. Quando você escuta outras a gente nunca histórias. sabe o que o outro tá passando, Exato. né? Nos bastidores… Se tem, assim, alguma intriga, alguma coisa? Isso? A competitividade, a comparação, como é que era. Eu vi que no teu também foi um grande número de mulheres pretas, né? No Miss Brasil? No Miss Brasil. Isso foi positivo também, né? De ter mais mulheres pretas. Mas como é que era ali no interno, assim? Tinha apoio real ou não? Então…
as pessoas têm uma ideia muito errada de concurso, né? Acha Sim. que é igual nos filmes, que uma fica tentando rasgar o vestido da outra. E não é nada disso. Até porque, como eu falei, as histórias das meninas são muito parecidas, né? Então, todas nós temos histórias de vidas muito difíceis. Então, a gente se apoia muito dentro do concurso mesmo em si. No Miss Brasil, a gente fica 10 dias juntas, num hotel, em dupla, nos quartos. Tá. Então, rola muito desabafo, rola muito, né, de aconselhar, de apoiar uma outra. É realmente um momento de muita união. A gente tá muito unida. Então, assim, a competição em si, nos últimos dias ali, quando tá chegando perto do concurso, você sente, assim, um clima diferente, sabe? Tá. Mas é muito um lugar de muito apoio mesmo, sabe? Óbvio que tem um ou outro ali, né? Enfim, às vezes que tá com mais… Isso em qualquer trabalho, né? Sempre tem uma ou outra ali. Mas na maioria, a gente se apoia muito, assim. E no meu ano, como você falou, foram 6 negras, né? Um recorde. Porque sempre… Foi recorde? Foi recorde. Porque sempre era uma negra, 2 negras no máximo. E olha lá. Mas eu acompanho o concurso, né? Cara, Brasil, né? Isso Exato. é muito surreal. Desde os meus 16 anos eu acompanho o concurso, né? Eu fui participar com 21. E desde lá sempre foi uma negra participando dentro de todos os estados do Brasil. Uma negra. Sempre uma, 2. E aí no nosso foram 6. Aí virou notícia no Brasil todo. 6 misses negras, né? Estão participando. Enfim, é um momento de comemoração, mas ao mesmo tempo de reflexão muito grande. Totalmente. Né? É assustador, né? Muito. Gente, sério. E aí, naquele ano a gente tinha certeza que ia ser uma negra. A gente falou assim, não tem como não ser com essas mulheres maravilhosas. Eram 6 negras lindas, assim, todas muito lindas. Maranhão. Eu não lembro muito bem os nomes, mas Maranhão era maravilhosa. Acho que Sergipe não era. Ai, eu não lembro o nome dos estados, das meninas. São Paulo, né? Sabrina Paiva, que foi a primeira. E, enfim, todas as meninas eram maravilhosas. Foi o primeiro o quê? Foi a primeira Miss a ser eleita. Porque como o concurso vai acontecendo… E, enfim, o Miss São Paulo foi um dos primeiros a acontecer. Né? Antes do meu, que foi o Miss Paraná. E aí eu lembro quando a Sabrina ganhou. Entendi. Ela ganhou, e aí foi uma das primeiras negras a ganhar. E se eu não me engano, São Paulo também nunca tinha elegido uma negra, não. Caramba. Acho que ela foi a primeira também. Então, ela meio que, querendo ou não, deu força para os outros concursos que ainda iam acontecer, né? A olhar de uma forma diferente, sabe? E aí, eu lembro que quando ela ganhou, eu falei… Nossa, uma negra ganhou, né? Eu falei… Caramba, então… Acho que não é tão impossível ganhar assim. Porque eu ganhei no Paraná, né? Então, é o sul do Brasil. Eu nem imagino uma negra ganhar no Paraná. E acho que no meu concurso tinha eu e a Luciana, que era de Pinhais, acho, Curitiba, que era negra. No Miss Paraná, se eu não me engano, só tinha eu e ela. E então, eu achava que ia ser meio impossível ganhar. E aí, ela ganhou, e aí eu ganhei, aí Maranhão. Então, vieram várias meninas de cada estado ganhando. E aí, chegou com muita força no Miss Brasil. Então, não tinha como. A gente olhava assim e falava, vai ser uma negra esse ano. Então, a gente não sabia qual delas, mas ia ser uma negra. E tu negra. trouxe isso no teu discurso que tu teve lá, uma vantagem? Não, porque tu ganhou dentro da competição. Isso. Explica. Eu ganhei… Foram 2 provas que tinham. Uma prova era montar um look em 30 segundos. E a outra prova era de melhor maquiagem. Acho que foi a de melhor maquiagem que eu ganhei. E aí, eu tive 30 segundos pra falar porque eu queria ser a Miss Brasil, né? E aí, eu falei, eu vou jogar, eu vou tacar na ferida. Eu vou tocar na ferida, né? Não, e tu falou isso do… Claro, né, um jejum depois de um jejum de 30 anos. Sim. Tem que ter uma mulher preta e tal. Muito importante ter falado ali. Mas eu achei interessante que tu falou agora… Eu ia anotar, esqueci de anotar exatamente como tu falou. Mas tu já trouxe algo sobre não ser só estético. Tu falou sobre isso. Eu falei… Eu lembro até hoje como foi que eu falei. Tu lembra? Eu falei assim, ser Miss vai muito além de ser bonita, né? Tu já tinha uma clareza ali, querendo ou não, né? Exato. Talvez de uma forma muito, assim, superficial, né? Não tava tão enraizado, mas eu já tinha, né, um pouco. Até porque eu já tinha sofrido tantas coisas. De certa forma, aquilo já te incomodava. Muito, né? demais. Muito foda. E aí, porque me julgavam muito o meu corpo, né? Quando eu comecei. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas julgavam muito o meu corpo, falavam que eu era muito grande, que eu era muito, né? Tinha muita perna, muita bunda. E aí, eu falei que ser Miss vai muito além de um rosto e um corpo perfeito, né? Que ser Miss é ter força e garra como uma mulher brasileira. E eu falei que eu tava pronta pra ser a Miss Brasil depois de um jejum de 30 anos. Sem uma Miss Brasil negra. Tu aproveitou
aproveitou muito bem. Exato, esse… o momento pra falar. Muito nervosa. Era uma menina, gente. Nossa, muito assim. É uma posição, assim, né? Desculpa, mas é meio escrota o lugar, assim, Sim. né? Que tá, porque até hoje, inclusive, rola vários… Eu vejo no TikTok muitas pessoas tirando sarro com perguntas pra misses, né? Exato, como se as meninas fossem burras. Burras, botando a mulher nesse lugar de… é bonita, se é bonita, é burra. Fica quietinha e trabalha só com a beleza, né? E então, tem esse julgamento muito forte, né? No Miss. Do Miss. Mas aí tu falou que te julgaram muito por causa do teu corpo? Sim, quando eu comecei… quando eu participei do Miss Umuarama, eu tava magra, né? Mas tava bem malhada. Tá. Assim, bem malhada, tava com o corpo bem… assim, grande, né? Pro Miss. Pro Miss. Não, tá muito grande isso aqui, tem que ser mais fina. E, enfim. E aí, eu lembro que eu postei uma foto, assim, modelando, fazendo meus trabalhos, né? Que eu sempre fiz. De biquíni, uma marca de biquíni, uma foto linda, assim. E recebi um monte de comentário. Na época, eu já era Miss Umuarama. E eu tava indo pro Miss Paraná. E tem uns missólogos, né? Que são pessoas especializadas. Missólogos? Missólogos. Nossa, nunca tinha ouvido falar. Os missólogos são pessoas… assim, não especializadas. Alguns são, outros são só pra dar opinião e encher o nosso saco, assim, pra falar bem a verdade, viu? Mas tem muitos missólogos sérios que levam isso muito a sério, entendeu? Mas tem muita gente que, tipo, só vai destilar ódio, assim, lá, sabe? Nos grupos, no seu Instagram, na sua rede social, enfim. E aí, na época, a galera ficou comentando: nossa, a perna dela tá muito grossa, a bunda dela tá muito grande. Ih, vai ter que trabalhar muito ainda pra chegar no Miss Paraná, hein? E esse tipo de comentário, assim, sabe? Agora, no passado, a Mia, que foi a Miss Brasil, que acabou de passar a coroa, fizeram, assim, algo com ela que eu achei, assim, muito chocante. Pegaram a foto dela e começaram a falar tudo que ela tinha que fazer de procedimento pra ela ficar perfeita pro Miss Universo. Então, ela tinha que diminuir a testa, ela tinha que fazer uma cirurgia no nariz. Foi Os missólogos, as pessoas nas redes sociais, assim, né? Eu não sei exatamente quem fez isso. Não, eu pensei se foi alguém que é algum médico especializado em harmonia, sei lá, essas não coisas. Foi. São pessoas leigas que não entendem de nada e que não, mas se fosse opinião. médico, eu ia achar tosco. Exato, absurdo. Tu comentar assim. E eu fiquei muito chocada, assim. Pra mim foi o ápice, sabe? Porque falavam colocaram a beleza dela em dúvida, né? Falando que ela não era bonita e que ela tinha que fazer tantos procedimentos no rosto pra ficar, né, bem pro Miss Universo. E sempre foi assim, sabe? Sempre julgando, sempre falando como que tinha que ser. E eu falo que o Miss, ele é, assim… é uma oportunidade muito grande que você tem, né? Realmente é uma forma de você levar a sua mensagem. Só que as pessoas que estão envolvidas, não todas, né? Não tô julgando todo mundo. Mas algumas pessoas que estão ali assistindo, né? Elas são muito cruéis. É muito pesado, assim. Porque eu acho que tem essa posição que é foda, né? Para as meninas que estão ali, que vocês… Como se… Minha filha, tu tá aí pra ser julgada. Eu tenho o direito de falar do teu corpo. Eu tenho o direito de opinar sobre você inteira. Exatamente. Acho que as pessoas se colocam no lugar e aí automaticamente se acham superior. E donas, né? Tipo, e donas são de donas, você. Elas são suas donas e elas podem falar o que elas quiserem. É igual, por exemplo, a agência de modelo. Exato. Também. Muitas vezes eles podem ser muito tóxicos nesse sentido de… porque tu é um produto. Exato. Você não é uma pessoa, você é um produto. Eu não separo meu cérebro, tipo, eu deixo em casa e vou trabalhar com o corpo. Não é assim que funciona. Eu sou uma pessoa por completo. Você que vem né? desse meio, assim, né? Deve… a gente tá falando só de mim, eu quero falar de você também. Você deve ter passado por muitas coisas também, né? Dentro desse universo. Eu tive o sonho já de ser Miss… é claro, né? Como eu sempre trabalhei com modelo desde criança, o meu já foi o contrário de ti. Eu tive muito apoio da minha mãe, incentivo que ela queria. Eu até cheguei no momento da terapia que eu não sabia se era meu sonho ou da minha mãe em ser modelo. Isso até há pouco tempo era uma questão pra mim. Eu pensei assim, mas eu trabalho com a minha imagem, será que é porque eu quero? Porque minha mãe sempre falou. Os amigos da minha mãe falavam, bota ela numa agência, sabe? Isso sempre foi uma questão. Mas, enfim, sim, passei por muita coisa. E essa questão da agência foi um momento também que pegou pra mim. E depois, quando eu entro, tipo, hoje eu sou na Ford. Eu entro também como modelo Curve. Também foi um marco de autoaceitação muito grande pra mim. Porque eu me permiti estar com outro corpo. Porque eu sempre lutei pra ser a menina magra, né? Por muito tempo eu fui, mas eu não me via daquele jeito. É aquela coisa clássica de olhar a foto… E você falar, caramba, como eu tava magra assim, e eu não me enxergava. Enlouquecida. Eu acho muito bizarro como a distorção é muito real. Eu acho que eu vi um vídeo seu até…
mostrando uma foto de como você tava numa época que você tava tentando emagrecer. Pra ficar no seu antes e depois, né? Exato. Tipo, era o antes, o né? Antes, né? O seu antes e você depois nunca chegava. Depois nunca… Eu tenho várias dessas também. Surreal isso, cara. Tenho várias dessas fotos. Mas aí, enfim, e aí também, quando eu chego na Ford e como modelo curvy, eu me permito ser curvy, como meu corpo, tipo, meu corpo pode ter curvas, né? Também foi um marco ali no meu momento de autoaceitação, de entender que tá tudo bem e que a agência não pode falar do meu corpo. Exato. Se eles quiserem, eles vão falar, mas assim, eu que sou dona do meu corpo. E isso, eu acho que em concurso é o que me pega muito, assim, que… Tu tá ali pra ser julgada sobre o teu corpo, sobre o que tu fala. E até no teu momento de nervosismo, é assim. Exato. Ele tá te colocando num momento mais, assim, difícil pra ti. E vai te julgar se tu é inteligente, Exato. se tu é… Até porque, gente… Você coloca naquela situação, gente, sério, é muito difícil. Nossa. Sabe, assim, você tá com… Às vezes, né, no meu concurso, o Brasil inteiro te assistindo, né? Ali uma plateia na tua frente, faz uma pergunta ali, que você às vezes não sabe qual pergunta que vai vir. Óbvio que você vai ficar nervosa. Óbvio que às vezes você vai travar ou falar alguma né, besteira, entre aspas. Porque você tá nervosa. Qualquer ser humano ficaria nervoso. Aqui é gravado, é assunto que eu já falo toda vez, eu fico nervosa. Exato, e é normal. Inclusive, eu já vi até uma pesquisa que fala sobre os medos, né? O maior medo do ser humano é falar em público. É um dos maiores medos. Às vezes, a pessoa tem mais medo de falar em público do que de morrer. Então, assim, você pensa que todo mundo tem esse medo, né? De falar em público, de ser julgado. Porque falar em público é o quê? Você ser julgado por outra pessoa. Ali, né? Se expor. Então, ali você tá sendo julgada não só pela sua beleza, mas pela sua inteligência também. Vamos ver se ela é inteligente ou se ela é burra, né? E assim, eu questiono muitas coisas. E assim. É muito recorte daquele momento. Tipo, exato. Não valida nada da tua vida, de outras coisas que tu faz, foda-se. E às vezes você pode tá num dia mal, assim, tá tudo bem, você não foi bem ali. Mas aquilo não resume quem você é, entendeu? Às vezes, né, um escorregão que você deu ali no sentido de falar ou qualquer outra coisa, não resume, sabe? E é o que eles fazem, às vezes, tenta resumir tudo aquilo, né, enfim… Mas tem a parte boa também, eu acredito muito na mudança, sabe? Eu espero muito que o concurso acompanhe um pouco o que a gente tá vivendo hoje em dia, sabe? No meu ano, a Miss Canadá, ela… Enfim, né? Não sei nem como que eu posso falar isso, porque é meio absurdo isso. Julgaram muito ela por ela estar acima do peso, né? E, enfim, e ela entrou no top 10 e eu não entrei no top 10. Eu do fui universo? No Miss Universo. A Miss Canadá. Eu fiquei no top 13. E ela entrou no top 9. E aí os brasileiros, e muita gente, não só os brasileiros, foram lá atacar ela. Porque eu tava assim, no Miss Universo tava muito magra, assim. Bem magra mesmo, bem sarada e bem magra no Miss Universo. E aí as pessoas, nossa, como assim? Né, até me colocaram dentro dessa situação, né? Como assim a Raíssa não passou, né? O Miss Brasil não passou e ela passou. E ela tava, né, com o corpo dela, do jeito que ela é. Só que pro concurso e pras pessoas, ela tava gorda. E aí ela recebeu muitos ataques, assim, na época. Muitos ataques. Mas foi também uma quebra de padrão ali, sabe? Porque… É muito louco. A gente olha, com certeza a gente vai achar ainda assim… Nossa, ela é muito magra. Ela não quebrou padrão nenhum. Mas as coisas vão acontecendo Mesmo assim, porque pra essa geração, né? E pra esse tipo de, né? Do concurso, assim… Acaba sendo, né? Qualquer coisinha fora do lugar já é uma quebra de padrão, entendeu? Pô, a Gisele foi uma quebra de padrão. Quando ela surgiu sendo Gisele, era uma quebra… E daí eu olho hoje e falo assim, nossa, a Gisele é uma quebra de padrão. Eu entendo totalmente, mas então… É questionar os momentos. É isso que tá acontecendo, é isso que tem pra agora. Vamos tão caminhando aos pouquinhos, né? Por isso até às vezes eu acho difícil militar com raiva. É verdade. Eu entendo, assim, que às vezes eu não sei de onde que vem a raiva da pessoa, porque o que ela passou, claro, né? Mas eu acho que não muda nada quando a gente milita com raiva, porque a raiva não vai resolver. Não vai resolver nada. E aí a outra pessoa vai te ouvir como? Quando tu chega com raiva. Vai te ouvir como uma pessoa raivosa e não vai querer te ouvir, na verdade, sabe? Então… Eu acho que faz parte o processo, às vezes não é como a gente gostaria, rápido como a gente gostaria, né? Infelizmente, para muitas coisas tinha que ser. Mas é como é. As pessoas não mudam assim. Não, e essa mudança das coisas que a gente espera, né? Que tá acontecendo, que eu acho que tá acontecendo, mas no fundo mesmo, a gente sabe que muitas coisas são… Eu me sinto às vezes, né? Não só eu, mas acho que muitas pessoas que levantam bandeira, às vezes se sentem usadas, né? Por uma causa, por uma mídia específica. Porque eu sinto que essa mudança mesmo, na prática, ela não acontece realmente.
né? Essa mudança, seja com representatividade de pessoas pretas ou de pessoas gordas, ela na prática mesmo, no final das Eu tenho contas, essa questão aqui ela pra te não, perguntar. eu sinto que ela não acontece realmente. Eu sinto que a gente, óbvio, tá melhorando, a gente tá caminhando muito, Mas vira cota. mas, exato, entendeu? Eu acho que as marcas, enfim, a indústria, as pessoas, elas têm que colocar isso de uma forma, não uma coisa assim, passageira. Até porque, se a gente parar de falar sobre isso, vai virar uma coisa passageira, como muitas outras Sim. causas já passaram, né? E foram esquecidas. Uhum. Então, se a gente realmente não. Por isso que a gente acaba sendo meio, né, raivosa às vezes, porque Sim, a sim. gente quer que a mudança aconteça de verdade, né? Não que seja uma coisa superficial Sim. que acaba acontecendo. Não, e é isso. Tu também sabe do teu dia, das tuas lutas ali, o que tu passa, sim. né? E eu até, essa era bem uma questão aqui que eu ia te perguntar. Porque no meio curvy, plus size, tem muito disso. De sentir sempre que é uma cota. Tu sente isso até hoje no meio da moda. Ah, eu sinto um pouco. Eu sinto, porque eu falo assim, por que eu tô numa campanha e por que não pode ter dentro dessa campanha ou desse trabalho outras pretas? Por que tem que ser só eu, sabe? Por que não pode ter uma preta mais retinta, sabe? Assim. Então é uma diversidade que ainda ela tá muito no superficial, tá muito ainda no. Enfim, acho que as marcas entenderam que é um público que consome e que se eles não se verem, eles não vão consumir. Então elas estão entendendo isso. Não tô julgando, não tô generalizando todas as marcas, né? Porque eu acredito muito que tem marcas no mercado que elas realmente abraçam a causa. Né? Eu, inclusive, já trabalhei com várias marcas. Que você olha e você fica tão feliz. Porque você vê não só você vê o maquiador, você vê a pessoa que vai fazer seu cabelo. Aí alguém da equipe é preta. Então, assim, é essa mudança que a gente quer ver. Entendeu? Não é só você ali e você ser a única pessoa preta naquele lugar, naquele ambiente. Entendeu? Você quer ver, né, outras pessoas ali também, trabalhando, fazendo. Enfim, então eu acho que a gente tá caminhando, assim, sabe? E eu acho que o que vai fazer isso, né, se tornar de uma forma diferente vai ser a gente, né, se posicionar. E quem consome também se posicionar, sabe? Sim, total. Porque quem manda, na verdade, no final das contas, é o consumidor, né? Então eu acho que é uma mudança que ela tem que permanecer. E não só ser uma moda, uma coisa passageira, entendeu? E isso é muito louco, total o que tu falou do consumidor, assim. Porque até tem essa questão da internet, do algoritmo ser racista, né? Cara… É surreal isso. Eu tenho o perfil do Que Disse Padrão. É esse o nome, o Que Disse Padrão. Sempre quando eu coloco mulheres pretas, entrega muito menos. Muito menos. O engajamento é menor. Então tu vê que, tipo… entrega menos, que eu acredito que o algoritmo é racista. Mas as pessoas também interagem menos. Exato. É muito louco isso. Exato. E aí tem isso de marcas falarem que é absurdo, né? Mas não colocam pessoas pretas porque vendem menos. Então, assim, o que vem antes? As pessoas não querem ver pessoas pretas, compram menos… Ou, eu não sei. E aí a marca, ela precisa vender. Mas quem que tem que tipo… fortalecer quem, sabe? Nossa. Mas muito foda, pesado. hein? É pesadíssimo. É muito pesado isso. E tem muita gente que acha que é mimimi, né? Que, não. Enfim, é coisa da nossa cabeça, né? Não é a dor deles, né? Enfim. E tu percebeu, assim, diferença no teu tratamento depois que tu virou Miss? Com as tuas relações com as pessoas? Eu acho que… Na época, eu tava tão… Gente, me jogaram assim nesse universo, eu caí, eu falei, meu Deus, eu não tava preparada pra ganhar o Miss Brasil. Não tava nada preparada emocionalmente, Jesus. E aí eu ganhei, eu falei, meu Deus, a minha vida mudou. Aí eu vim morar em São Paulo, né? Você é daqui de São Paulo? Santa Catarina. Você veio morar aqui cedo também, novinha? Com 16. Meu Deus. Então você sabe, né? Você sabe como que é. Gente, essa cidade aqui, querida, olha, ela… Entendeu? Cara, suga, ela te engole, entendeu? Então eu vim pra cá com 21 anos. E morava ali nos Jardins, né, com Miss Brasil, né, assim, me dando suporte. Mas mesmo assim, foi difícil, sabe? Mesmo eu vindo pra cá com tanto suporte, muito nova, emocionalmente né? foi bem difícil, assim, pra mim. E então, assim, eu não tenho nem noção, assim, de como era. Eu acho que eu… Tanta coisa no mesmo tempo, tudo ali. Essa fase da minha vida, eu falo que eu não lembro direito. Sabe quando você tá… eu era muito ansiosa. A minha ansiedade ficou num nível, assim, extremo. E aí eu tava sempre meio aérea, eu tava sempre com a cabeça no futuro, sabe? Sempre ansiosa pelo que ia acontecer. Na época era o Miss Universo, então eu tava sempre pensando no Miss Universo, me preparando pro Miss Universo.
Então eu tava assim, insana. Aí depois que passou o Miss Universo, né? As coisas deram uma acalmada, porque daí já tinha passado o concurso. A parte pior, entre aspas, no sentido de a pressão que eu tinha, né? Já tinha passado. Eu tinha participado do concurso, né? Fui lá, dei o meu melhor, né? Não consegui, fiquei bem triste na época, porque tava no Brasil, né? Tava toda uma comoção, assim. E aí, enfim, mas assim… Eu falo que foi um dos melhores momentos da minha vida, mas também foi um dos mais difíceis, assim. Eu imagino, nossa, uma pressão dos mental mais difíceis, bizarra. assim. Emocionalmente, os mais difíceis. E ninguém sabe, né, dos bastidores que você passa. Só vê lá o glamour, tu linda e maravilhosa você no Instagram palco. linda, maravilhosa, mas querida, por trás. E a cabecinha, né, a mil. A cabeça a mil, nossa. Nossa, eu lembrei agora, nem sei se eu já comentei isso alguma vez, assim, com alguém. Mas que eu não sei se você lembra que tinha um Menina Fantástico. Eu participei do Menina Fantástico. Mas tu passou de fase? Eu passei da primeira fase e acho que depois eu não fui pra segunda, eu não passei, não lembro. Mas na minha cidade teve a Menina Fantástica. Eu tava em São Paulo já, e aí eu fui… Foi no Pacaembu, o teste, o primeiro teste, né? E aí, é muita menina. É surreal, lembro. né? Tipo, acho que o meu número era tipo número 4.000, uma coisa assim. Caramba! Era bizarro. Aí, e aí passou assim, eu cheguei lá de manhã cedo. E aí, eu dava volta no estádio, a fila de meninas, assim, é uma coisa de louco. E eu lembro que eu cheguei de manhã cedo e eu fui, tipo… Tá cara a cara ali com a pessoa que me aprovar ou não, 9 da noite. Caramba! Que eu fiquei o dia inteiro ali, chegar a minha vez. E aí teve ali, eles faziam mini peneirinhas rápidas, assim, tipo… Aí ele fez assim, essas 20 aqui, pode ir pra cá. Aí você tá liberado, vocês restam, né? Estão liberados. E aí eu lembro que eu fiquei entre as 10, e dessas 10 eles iam pegar 5. Pra ser da parte de São Paulo, né? Que aí depois ia juntar os Tem estados. outra fase depois. São vários. E aí, aí eu fiquei entre as 10 e aí depois eu não fui pra 5. Cara, e aí agora tu foi falando as coisas, eu lembro que só esse dia, mentalmente, assim, eu tava com outro namorado na época, mas ele chegou pra me buscar. Aí só de olhar pra ele, assim, cara, desabou de chorar. É muito louco, porque a pressão que a gente fica ali e não tem muito o que fazer, porque é sobre… Isso que eu acho meio foda, né? Que é tudo sobre a tua carcaça aqui, sabe? Mas ali, por dentro tá, tipo, morrendo. E ali nem tinha pergunta, sabe? Era só sobre, assim, você é bonita o suficiente. Cara, isso é muito pesado. Você é boa assim. o suficiente, né? É o tempo todo a gente sendo testada, a gente sendo julgada, né? E eu lembro dessa pressão, assim, de achar, caralho… Eu lembro que eu desmoronei, assim, desabei de chorar por um dia. Eu imagino tu passando, assim, por esse momento. E aí, depois que tu ganha o Miss Brasil, quanto tempo pra ir pro universo? Eu tive pouco tempo de preparação, acho que foram 2 meses. Então, mas assim, eu fiquei um dia, assim, imagina tu 2 meses, assim, nessa pressão. E, na verdade, o primeiro concurso que eu participei, que foi, assim, primeiro, né, adulto, né? Foi o Miss Umuarama. E até chegar no Miss Universo, foi 1 ano e meio. Caraca. Assim, porque Mas tu já sabendo que ia participar do… Não. Não, do universo não. Tá, me confundi com o do Brasil. Não, porque quando eu participei do Morama, eu não tinha nem noção que ia ganhar Miss Brasil. Aí eu fui passando de etapa em etapa. Fui indo de uma pra outra. Só que de cada concurso tinha um tempo de 2, 3, 6 meses, entendeu? De preparação. Agora no Miss Brasil… Do Miss Brasil pro Miss Universo, eu tive só 2 meses e meio, assim, de preparação. Foi pouquíssimo mas tempo. eu acho muito pra sofrer. É muito. Porque tu tava ali com a tua mente a mil naquele… É bastante. Aí é uma pressão louca. E aí foi quando eu piorei, assim, nos meus distúrbios, né? Na época, eu, de novo, né, participei do concurso, magra, maravilhosa. E aí, eu voltei a comer, tava feliz da vida. Falei, nossa, ganhei o Miss Brasil. Aí, voltei com a minha vida normal, né? Entre aspas, não normal. Porque minha vida mudou completamente. Mas aí, voltei a comer normalmente, enfim, né? E aí, eu engordei um pouquinho. Mas foi pouquinho, assim. Foi coisa de 5 quilos. Eu tava, vou falar de peso, né? Porque é legal falar sobre isso para as pessoas terem noção. Eu não faço a menor ideia de quanto eu tô hoje. Enfim, eu tava com esse peso. E aí, enfim, vieram falar comigo que eu precisava emagrecer, que eu tinha engordado muito, né? Toda aquela pressão. Mas isso foi algo de dentro, assim, externo, interno mesmo, assim, não foi de fora. Eu não lembro, na época eu não via muitos comentários, não acompanhava muito. Foi uma época que eu me blindei bastante, assim. Cheguei a ver muita coisa que aconteceu, assim, mas eu tentei me blindar o máximo possível, porque eu tinha que estar bem. Emocionalmente mesmo, não estando 100% bem ali, eu tinha que estar pelo menos o mínimo bem pra conseguir. Do modo geral, tu foi bem recebida, assim, pelo Brasil. Muito. Tipo, tá. Graças a Deus, assim… Não vi muita coisa. Acho que eu não tive. Tempo acho que eu não tive muito hater.
De quem teve muito foi a Mona Lisa, depois que veio depois de mim. Porque daí, não. Uma negra sim, mas duas não. Aí Caramba. a galera caiu pesado, assim, em cima dela. E ela sofreu bastante. Eu posso ter tido, mas eu não acompanhei muito. Se eu tive, assim, eu não vi realmente, sabe? Mas eu fui bem aceita, assim, pela mídia também, né? Até porque foi um marco, né? E aí muitas pessoas da mídia me impulsionaram, assim, me ajudaram bastante. Então, eu fui bem recebida. E aí, eu comecei, né, voltando pra preparação. Aí eu comecei a ficar muito bitolada. Eu falei, não, eu tô gorda, eu preciso emagrecer. E aí, todos os dias me perguntavam assim, e aí, você não vai emagrecer? Você não vai emagrecer? Todos os dias me perguntavam. Uma coisa interna mesmo ali, né? Todo dia me perguntava, e aí, e aí? E eu com uma agenda cheia de compromissos, tendo que cumprir uma agenda surreal. Além da minha preparação para o Miss Universo, que era também surreal. Inglês, fazia 3 horas de inglês. Caramba. Por semana, assim. Acho que era dividido em 2 aulas, 1h30, sabe? E aí fazia inglês, fazia estética, né? Vários procedimentos estéticos no corpo. Os compromissos que tinha, entrevistas, várias coisas. Tinha uma agenda bem complicada ali pra seguir. E além disso, eu ainda tinha que treinar, cuidar da minha alimentação e da minha cabeça, né? Na época eu tinha suporte, na época. Tá. Graças a Deus eu tive o suporte psicológico, senão acho que eu tinha pirado. Mas foi tu que foi atrás ou… O Miss. Eles perceberam que eu não tava que bem. bom. E eles chamaram uma psicóloga pra mim. Que fazia um trabalho bem bacana, assim. Então ela foi me ajudando. Eu acho que se não fosse ela… Eu não sei nem se eu tinha chegado no Miss Universo. Acho que eu tinha desistido de tudo, jogado tudo pro ar e voltado pra minha casa, assim. Sabe? Porque eu passei por momentos bem difíceis mesmo, de muita pressão. E aí eu comecei a ficar muito bitolada. Então eu comecei a fazer dietas bem restritivas. Treinava quando dava, porque eu não tinha tempo de treinar. Aí eu treinava quando dava, assim, fazia uns treinos. E aí eu fui emagrecendo, né, tal. Só que eu tava muito bitolada ainda. E eu tenho essas fotos. Inclusive, depois posso até te passar algumas, No se sentido você que tu quiser. não achava que tava bom o suficiente. Não tava. E aí, o pessoal de dentro, né? Algumas pessoas começaram a perceber que eu tava muito bitolada. E começaram a falar, ai, você tá linda já, né? Você já, né? Mas é enlouquecedor, né? Tipo, ao mesmo tempo é mensagem dupla, Exato, né? Caramba. A mesma, né, pessoa que me impressiona a emagrecer depois fala, não, você já tá bem, porque percebeu que eu tava ficando doente já. Né? Que eu já tava magra a um extremo, que eu tava muito magra. E aí, eu não, eu vou emagrecer mais ainda, pode deixar, eu vou perder mais 3 quilos. Eu falava desse jeito pra todo mundo. Eu falava, não, fica tranquilo, eu vou perder mais 3 quilos ainda. Eu queria perder mais 3 quilos. E aí, eu fui pro Miss Universo, muito pilhada, assim. Eu não comia, gente, era sério, assim, ó. Eu fui pro Miss Universo. E em todas essas etapas que eu passava, eu sempre fazia essas dietas, assim, bem restritivas. E tinha uma específica que eu fazia, que era uma dieta de lutador de MMA. Que é, basicamente, gente, é bem pesado isso. É muito. Mas eu vou falar porque é importante a gente falar, porque eu acho importante as pessoas saberem. Porque as pessoas veem você lá e não sabem pelo que você estava passando. E muitas pessoas falam assim: nossa, como você estava linda. É igual a Ariana Grande, né? Que ela vem fazendo vários desabafos, falando. As pessoas falando, nossa, como ela estava linda, né, em tal época, só que era a época que ela estava mais doente. E acontece muito isso. As pessoas falam, nossa, como você estava linda, mas era a época que eu estava mais doente, sabe? Que eu estava mais mal emocionalmente, enfim. É pesado. Mas como tu descobriu qual que é a lógica? Eu acho que alguém passou pra mim, assim. Eu, na época, eu pesquisava tudo. Eu pesquisava tudo, eu queria saber qual a dieta. E sempre pensando nisso o tempo todo, assim. Isso me tomava mais o meu tempo do que o principal, sabe? Que era me preparar, tá bem emocionalmente, tá bem na minha oratória, sabe? Assim, então eu acabei ficando tão bitolada nisso que eu acabei focando tanto nisso que eu… Óbvio que eu fiz também as outras partes, até porque não tinha como não fazer, né? Mas eu fiquei muito focada nisso também. Porque eu tava doente, óbvio, né? Tipo, e aí eu fiz essa dieta louca. E eu sempre fiz essas dietas. Todo o concurso que eu participei, eu fiz ela. Miss Paraná e Miss Brasil e Miss Universo. Eu sempre fazia, assim, era meio que um ritual, assim. E ela acabava, tipo, no dia No dia do concurso ali. Aí acabava, eu saía que nem uma louca. Pra comer pra, claro. tipo, viver, né? Tipo assim. E aí eu fui pro Miss Universo. Totalmente, né? Bitolada com essa questão de tá magra. E perdi os 3 quilos lá. Perdeu. Foram 20 dias de confinamento. Eu não sei, né? Não sei de nada, mas não era pra te ter ganho. Porque tu vai saber aonde tu ia chegar, nisso, sabe? sabia? Se tu tava nesse modus operandi tão no automático. Às vezes foi pro teu bem maior. Sabia? Eu sempre fui de colocar, né, nas mãos de Deus, né? Eu falo que tudo que aconteceu até hoje comigo, né?
foi algo que Deus permitiu que acontecesse. E o Miss Universo eu orava muito, assim, porque eu tava sofrendo muito, sabe? E aí eu falei, meu, será que eu vou suportar o que vai vir depois, se eu ganhar o Miss Universo? Porque como eu já estava muito emocionalmente desestabilizada, eu falei, será que eu vou aguentar? Porque vai ser mais um ano, assim. Né, mais um ano, né, enfim. Não falo da questão da dieta, eu acho a questão de tudo, do emocional, da pressão, do julgamento das pessoas, sabe? Então eu falo que, aconteceu como era pra acontecer, sabe? Deus sabia até onde eu conseguia ir. Eu sou muito disso também. Deus sabia, eu tenho certeza disso. Essa era a tua história, nesse momento. Na hora, claro, que eu imagino a frustração, muito. Tudo que vem, mas depois, olhando… Tudo tem um porquê, né? Eu acredito muito nisso. Exatamente. E que momento que tu começou a entender que tu precisava de ajuda, que tu foi se cuidar, tu foi cuidar da cabeça? Que momento que tu percebeu que era um problema aquilo ali? Nossa, eu demorei muito. Eu acho que faz pouco tempo, na verdade. Faz pouco tempo. Eu acho que eu tô num processo de terapia fixo, assim, né? Bem certinha. Há uns 2 anos e meio, mais ou menos. Eu já… Antes disso eu fazia, mas bem assim, né? Fajuto, né? Só faltava. Então faz 2 anos e meio que eu faço regularmente, assim. Mas eu acho que faz isso, pouco tempo. Acho que que eu percebi mesmo que eu tinha compulsão, como eu falei, foi assistindo um vídeo no YouTube. E aí eu fui procurar, pesquisar. E eu sou muito… quando eu gosto de um assunto, assim, quando eu me interesso, eu meio que mergulho nele ali, fico estudando e lendo, tudo que sai eu quero ver, sabe? E aí eu fui estudar muito sobre compulsão alimentar, né? Entender tudo isso, esse universo. E me entender também, sabe? Então depois que eu comecei a me tratar, eu comecei a estar mais consciente nas minhas crises, quando eu tenho. Então eu sei quando eu tô tendo uma crise. Antes eu não sabia. Eu entrava no automático, tinha crise, e aí… chorava, ficava arrependida de ter comido tanto. E no outro dia, né, aquela coisa de compensar. E eu não entendi o que estava acontecendo. Hoje, eu sou mais consciente. Então, se acontece alguma coisa emocionalmente, me desestabiliza. E são coisas… E não é tão intensa como era. Porque era comer assim, mesmo. De passar mal, assim. De comer uma pizza inteira sozinha. E várias barras de chocolates. E, assim… um excesso de comida, né? Porque muita gente confunde comer muito com compulsão alimentar. Sim. E você tem que ter muito cuidado pra não confundir as coisas e acabar, né? Enfim, achando que você tá doente e não tá. Então tem que ter muito, né, discernimento e buscar ajuda, né? Pra você saber. Então eu trato isso na terapia, até hoje converso muito. E eu acho que é isso, acho que faz assim, pouco tempo realmente que eu tive consciência. E cada vez mais venho tendo consciência, né? De tudo que eu passei. E por isso que eu falo muito abertamente. Eu falo porque… Não, muito importante é tu muito falar importante, sabe? Porque as pessoas realmente veem ali, né, a sua casca, né? E elas não sabem o que tá acontecendo dentro de você. E isso é tão sério, né? Teve quando aconteceu, né, a Miss Estados Unidos. Não sei se você ficou sabendo. A Miss Estados Unidos, ela se suicidou, né? Faz uns 2 anos isso, mais ou menos. Não lembro Foi disso. bem pesado, assim. Eu fiquei muito mal. Eu não sei, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, qual foi o motivo que levou ela a fazer, mas foi muito pesado aquilo, sabe? Assim, pro universo mesmo, o mundo Miss. As pessoas ficaram, assim, meio chocadas, assim, falando, meu Deus, né? Muito chocante você chegar nesse ponto, né? Então, por isso que eu espero que as pessoas, né, tenham consciência cada vez mais, de julgar menos, de tomar cuidado com o que vai falar. Acho que a internet, né, no modo geral, né? Não só o concurso de Miss. Tomar mais cuidado, né, com o que vai falar. Porque ali do outro lado tem uma pessoa que às vezes tá passando por algum problema muito grave. E às vezes uma coisa que você fala pode virar uma chave, 100%. sabe? E isso a gente falou agora anteontem, que eu gravei com a Bianca Turmo, que eu te falei que ela é de distorção de imagem. E a gente falou sobre isso. Até quando tu vai… que elogiar corpo de outra pessoa, Exato. comentar corpo de outra pessoa é delicado. E até quando tu vai elogiar, tu não sabe se… o que é pra aquela pessoa, se é uma questão ou não, se tá ativando um gatilho. Então, ter cuidado com as outras pessoas, assim, sabe? Sim. E não julgar, porque a gente acha isso. A pessoa tá lá linda e maravilhosa dentro do que tu acha lindo e maravilhoso, do teu padrão ali, daí tu considera ela linda e maravilhosa, então tu acha que ela tá feliz. Eu também sempre achei que eu ia ser feliz quando estivesse nessa ideia da minha cabeça. Então a gente nunca sabe, realmente, né? A felicidade não tem cara, né? Exato. E aí… E às vezes você vai elogiar a pessoa e fala, nossa, como você tá linda. E às vezes a pessoa tá
no fundo do poço, passando pelo pior momento da vida dela, né? Enfim, então… Hoje eu falo, nossa, hoje assim, graças a Deus, assim, hoje eu sou muito melhor. Óbvio que eu tô no meu processo sempre, todos os dias. Mas eu sou muito melhor, me trato com muito mais carinho, né? Do que eu tratava antes, que eu me tratava assim, com muita… rigidez, assim, sabe? Com muita rigidez, era muito severa comigo, sabe? Eu sempre fui muito severa, sempre fui muito perfeccionista. Extremamente perfeccionista em tudo que eu vou fazer. Até hoje eu sou, mas eu tento usar isso de uma forma positiva, sabe? Dentro do meu trabalho, em ser boa em tudo que eu faço e fazer as coisas com excelência. Mas sempre fui muito exigente comigo. E hoje, graças a Deus, eu tenho me libertado muito, assim, disso, sabe? Em relação ao meu corpo. Sempre tive até problemas pra usar biquíni na praia, assim, pra você ter ideia. Mesmo estando magra, tinha vergonha de usar biquíni na praia. Então hoje, às vezes, quando eu tô, né… Porque a gente tá sempre, mulher. Altos e baixos. A gente tem hormônios e TPM, é tanta coisa, né? Então o nosso corpo tá sempre mudando. E a gente quer ter o mesmo corpo pro resto da vida, ou o tempo inteiro, e não vai ter, né? E é difícil entender isso, a gente sabe que é difícil. Sim. Então aí hoje eu vou usar biquíni, eu não tô nem aí, eu vou usar, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou comer o que eu quero comer. Mas eu acho que eu mudei muito a minha relação com a comida. E com exercício, principalmente. Porque exercício eu tinha muito assim, essa coisa do… Não, eu treino pra ficar magra. E hoje não. Hoje eu treino porque eu amo treinar. Nossa, eu encontrei um amor no treino, assim, surreal. Então eu treino porque eu amo treinar. Porque faz bem pra minha saúde mental. Muito pelo contrário, se eu não treino, eu fico mal, assim, sabe? Tipo, eu tenho que treinar. E eu encontrei realmente uma forma de… um equilíbrio, sabe? Assim, é o que eu tenho tentado encontrar. Um equilíbrio na questão dos treinos, que eu gosto. E da minha alimentação ainda é uma questão que eu vou levando, assim, sabe? Até passo por momentos, assim, onde eu engordo um pouquinho mais. E depois eu emagreço. Aí meus seguidores, às vezes… até recebi comentários numa época que eu tava mais… né, que eu engordei um pouco. Nossa, você tá grávida? Ai, tipo assim, eu falei, gente, nossa, eu engordei um pouco, assim, tá tudo bem, sabe? Aí eu já fiquei super… Porque é óbvio, né, que tem muitos traumas, muitas coisas. Né? Óbvio que eu não lido 100% bem, né? Então acaba uma coisinha, aí eu já… Nossa, né? Aí eu já… Não, tem que emagrecer, então tem que, sabe, assim… É muito rápido que a cabeça vai pra… E por isso que a gente chama de gatilho, né? Que é a coisa que exato. Já leva pra aquele momento ali, né? Sim. E tu recebe bastante trocas, assim, com meninas, mulheres que se inspiram em ti? Olha, esse não é um assunto que eu falo tanto, assim, sabe? Eu até gostaria de falar mais, assim, sobre isso. E eu venho sentindo a necessidade de falar, até porque… Como eu tô num processo de cura interna comigo mesma… Então, eu acho que… poder falar um pouco sobre isso, acho que vai até me ajudar. Quando eu falo, toda vez que eu falo, que eu vou em algum lugar, que eu falo de uma forma aberta isso vai me trazendo cura de alguma forma, sabe? Assim… Então, eu acho que é uma coisa que eu quero falar mais com as minhas seguidoras. Eu falo muito sobre… Eu me mostro muito, né? Sem maquiagem, sem nada, sem filtro. Eu sou zero, assim, né? Até porque eu já venho dessa questão do concurso, da perfeição. Então, eu já falei assim, agora que eu não participo mais, eu vou ser eu mesma. Para as pessoas me verem como eu sou. Mas desde o… Desculpa te cortar, mas desde o nosso trabalho que eu comecei a te acompanhar… eu sempre achei muito leve a tua forma. Porque, claro, tu trabalha muito com a tua beleza ali, fala de moda e tal, não tem problema nenhum isso. Mas tu mostra muita realidade também, leve, assim. Tu não é aquela coisa perfeita, cheia de filtro o tempo todo. Tu sempre mostrou uma coisa bem real. Eu acho que a gente que trabalha com rede social, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos, gente. São milhares de pessoas te acompanhando, se inspirando em você. E aí, você vai, né, enfim… gerar alguma coisa ruim na pessoa, no sentido de, sei lá, ela se sentir inferior, se sentir feia, ou se sentir porque você tem uma vida perfeita. Então, assim, o máximo que eu tento fazer é mostrar, primeiro, que a minha vida não é perfeita, que eu não, assim, as pessoas acham, nossa, gente, ela só viaja, ela só faz coisas legais, ela, né, é linda, é maravilhosa. Não, eu apareço descabelada, eu apareço sem maquiagem, para as pessoas me verem como eu sou. Tu é os dois, tu é, aliás, é montada, maravilhosa, linda, e também pode ser linda sem maquiagem nenhuma. Sem maquiagem. E eu faço isso pra gerar essa humanidade, entendeu? Eu faço isso, de propósito mesmo, sabe? Mas não é forçado, eu faço natural, porque eu apareço do jeito que eu tô, assim, eu apareço. Mas é pra isso, é pra que aquelas pessoas que estão ali ver que eu sou um ser humano como elas, que eu tenho espinha, que eu tenho acne, que eu tenho poros, que eu tenho cabelo ressecado às vezes, entendeu? Vai estar ressecado, não vai estar sempre perfeito, entendeu? Então, o que eu tento passar ali é isso, assim, sabe? Às vezes eu dou uma sumida, assim. Ai, mas isso também é super cuidar da saúde mental também. Eu me permito muito. Mas quando eu tô ali,
é isso, sabe, que eu gosto, assim, de passar pras meninas. E sempre trazer a verdade, sabe? Porque, óbvio que a gente não vai conseguir mostrar, né, a nossa vida 100%, porque não tem como. Mas o máximo que eu puder, eu vou fazer, sabe? Pra que seja uma coisa saudável. Porque como eu já sofri muito, eu sei o que é você, né, ter essa comparação, essa pressão, sabe? Então é o que eu tento fazer ali com as meninas. Mas eu quero muito tocar mais esse assunto com elas, assim, sabe? Ai, falar sobre alimentação, sobre essa questão mental. Eu sempre toquei muito nesse assunto, uma época. Sobre saúde mental, assim, sabe? Depois de um tempo eu parei um pouquinho. Até porque, enfim, a gente tem questões, né? E tem que respeitar os teus momentos também, se tu tá naquele momento. Porque às vezes tu quer, mas tu não tá achando o melhor jeito, a melhor forma de fazer isso, então… e internet, a gente tem muito medo do julgamento, às vezes. E aí, você quer falar de uma coisa, às vezes, e tem medo, assim. Eu acho que isso que eu acho chato da internet. Porque às vezes você quer falar, sabe? Você quer expor, e aí você tem muito medo do julgamento das pessoas, né? Mas… é um processo. É, processo. E respeito o seu processo, né? Faz parte. Agora, onde é que tu falou isso aqui? Que tu tinha que responder um pecado. E tu respondeu chocolate. É durante o Miss. Foi. Mas agora eu lembro que eu fui assistindo vários vídeos teus no YouTube. E aí eu já achei engraçado, porque como a gente já coloca a comida… Caramba, que louco. Eu nunca tinha pensado nisso. A comida nesse lugar, que né? Que doideira. Nossa, eu nunca tinha pensado. É, muito foda. Como aquela época tu já tava ali né? Com essa mente, assim, já. E outra coisa que eu tinha notado aqui, que eu achei legal que tu falou, que alguém te perguntou a parte do teu corpo que tu mais gostava. E eu falei meu cérebro. Eu já tirei. Você vê, né? Um conflito, né, de coisas, né? Ao mesmo tempo que eu falei uma coisa, né, que colocava comida nesse lugar de coisa ruim… Eu também falei outra coisa pra tirar um pouco o olhar do das estético, pessoas, né? Estético, Num lado, tu tava no conflito de tentando chegar no estético perfeito. Sim. E no outro, assim, cara, mas valoriza outra coisa minha. Olha que foda. Exato, Eu não tinha notado isso aqui. Daí uma pergunta que eu sempre falo no final, assim… qual que foi a maior mentira que tu acha que a tua mente… Que eu chamo aqui de mente que mente, né? A cabecinha, muitas vezes, a gente acredita nessa vozinha. Qual que tu acha, assim, que te vem… a maior mentira que a tua mente já te contou, que tu acreditou? Olha, eu acho que durante esse processo todo meu, né? Desde quando eu comecei… A minha mente, a minha maior batalha foi na minha mente. A minha maior batalha foi comigo mesma. Foi entender o quanto eu era capaz, né? Até porque eu venho de uma história de vida bem difícil, assim, né? Se for contar a minha história aqui… vai muitas horas. E tudo isso gerou em mim, né? Muitos sentimentos, muitas crenças, né? Que eu colocava em mim, que eu não ia conseguir, que eu não podia, que eu não era capaz, né? Por tudo que eu passei. E a minha maior batalha foi dentro da minha mente. E continua sendo até hoje. Minha maior batalha é dentro de mim. Então, eu acho que o tempo todo essa mentira de que eu não podia, de que aquele não era meu lugar, de que eu não era boa o suficiente. Até em relação à minha oratória, né? Chegaram a falar muito, que eu não falava direito, que eu não sabia falar. E isso, acho que foi uma das coisas que mais pegou, assim, sabe, pra mim. Não foi nem tanto, assim, meu corpo, óbvio, né? Mas isso também pegou muito. Porque daí eu me coloquei num lugar onde eu falei, nossa, então eu não sou boa, né? Nisso, então eu não posso fazer tal coisa, né? Então eu já fiquei muito insegura em trabalhos, em coisas que eu ia fazer, por acreditar que eu não era boa naquilo, sabe? Mas às vezes eu só precisava, né, de estudar, de ser mais lapidada em alguma coisa ou outra, como todo mundo precisa, né, dentro da sua profissão. Mas eu acho que foram muitas, assim. Acho que… Muitas mentirinhas. Muitas mentirinhas. Que tu não tinha beleza, não era bonita. Exato. Que teu cabelo precisava ser liso pra ser aceita. Exato. Foram muitas, assim, que eu enfrentei. Eu falo que eu tô aqui, eu falo, né, que eu sou improvável, né? No sentido de onde eu vim, né? Da onde eu vim, eu sou improvável. Mas eu só tô aqui mesmo porque eu tive muita, assim… Não sei de onde veio, sabe? Essa força mesmo pra, tipo, continuar. Sabe? Eu não sei de onde veio. Mas eu acho que a minha maior… âncora, né? Sempre foi minha família, assim. Então, como a minha família sempre passou, né? Veio de um lugar muito humilde, passou por muitas dificuldades. Minha maior força de vontade vinha da vontade de mudar a minha vida e a vida da minha família, assim, sabe? Eu sempre quis, né, poder, enfim, ajudar, né, a minha família, ajudar as pessoas que eu amo e poder dar uma vida melhor, não só pra mim, mas também pra eles, né? Sempre penso não só em mim, mas sempre na minha mãe, porque minha mãe batalhou muito pra me criar, mesmo com todas as dificuldades que ela teve, né? Ela foi o que ela conseguiu ser pra mim, sabe? E eu tenho muita consciência disso hoje. E hoje a minha relação com a minha mãe é maravilhosa, graças a Deus, assim. Que bom. Né, depois de muito tempo. Você tem irmãos? Tenho 4. 4 irmãos. 4 irmãos, eu sou a mais velha. Grande.
Eu sou a mais velha da E eles estão lá? Então, cada um no cantinho, né? Trabalhando, fazendo essas coisas. Mas já, uns casados. São, como que é? 2 meninos. 2 meninos. E 2 meninas. Elas trabalham com moda? Nenhuma. É desse universo, não. A mais nova, assim, né? Que eu achei que talvez ela… não quero. Acho que ela viu como é difícil. E aí ela, não, eu quero ser médica. Ela tá estudando agora pra ser médica. Ah, legal. É isso, né, gente? Não vamos julgar, a gente nunca sabe o que se passa nos bastidores, como é que foi pra pessoa chegar onde ela chegou. A gente nunca é fácil, nunca julga assim, foi muito fácil pra ela, porque a gente, até com a gente tem isso, às vezes assim, mas com ela ali aconteceu desse jeito, comigo não acontece. A gente compara os processos, né? Nossa, total. Não compare o seu processo com mais ninguém, porque é seu, assim. Só você sabe da dor, da luta que é viver as suas vivências, né? E você tá vendo o quê? Você tá vendo o palco, né? O palco é uma coisa, os bastidores é completamente diferente. Então não tem como você querer comparar o seu bastidor com o palco da outra pessoa, né? Porque você não tá vendo o que ela tá passando, entendeu? Mas assim, eu acho que tudo que eu passei, né, até hoje, muitas coisas, óbvio que eu poderia não ter passado, né? Óbvio que eu não queria ter passado. Mas eu acho que algumas delas serviram de aprendizado pra mim. Amadureci muito nesse tempo. Eu amadureci muito. Eu tenho 28 anos hoje. E eu falo que eu amadureci em 1 ano, 5 anos da minha vida, assim, sabe? Eu aprendi a lidar com muita coisa, com muitas dificuldades. Mas tem muita coisa boa que saiu disso também. E é por isso que eu sou grata, sabe? Não só por toda a dificuldade que eu passei, mas também por tudo de bom que aconteceu disso, né? Da onde eu saí, de tudo que eu passei, de toda a dificuldade. E poder usar isso hoje de alguma forma, né? De uma forma positiva. De alertar as meninas, né? Porque tem muitas meninas que sonham em ser misses, né? Então acho que é muito legal falar sobre isso. Pra que elas entendam como que é. Pra que elas saibam que, primeiro, não é fácil, né? Muita gente tem essa ideia de que é algo muito glamouroso e não é nada glamouroso, né? Você sabe, você trabalha com moda. Não, o glamour durou ali, tipo, é o tempo do palco, que é 1 hora, mas até chegar ali. E no nosso universo da moda também é assim, as pessoas veem a gente viajando, fazendo várias coisas e falam, gente, ai, vocês não sabem de nada. Entendeu? Os bastidores não é isso. E as pessoas estão doentes hoje em dia com rede social, vendo, né, as vidas perfeitas das pessoas. Então eu gosto de falar muito sobre isso para que outras meninas possam não passar por isso, né? E se elas estiverem passando, buscar ajuda, sabe? Porque eu acho que a melhor coisa é você buscar ajuda. Eu só realmente evoluí, melhorei dentro de todas as minhas questões quando eu realmente fui buscar ajuda, entender o que eu tinha e não tratar aquilo como uma coisa fútil ou é coisa da sua cabeça. Muita gente falava isso pra mim. É coisa da sua cabeça, tá louca. Eu falava, gente, não tô doida. Validem os seus sentimentos, né? Tem que entender, assim, o que você tá sentindo, sabe? Se abrir com as pessoas e buscar ajuda. Eu acho que a melhor coisa é você buscar ajuda realmente profissional. Não tem outra forma, sabe? E, muito massa tu tá aqui, ter falado tudo isso. Que mais uma vez tu trouxe uma outra visão. Porque até então, eu já tava muito no lugar assim… concurso de beleza, não sei o que. Tipo, apontando o dedo, né? Mas tu trouxe esse outro lado de… trazer oportunidade também pra essas meninas que estão ali. Eu também não sei o que elas passaram pra estar ali. Como tu falou, tu conheceu a história de várias outras meninas. Muitas. A tua história é de muita garra, muita luta. Então pra ti foi muito importante esse momento, ter participado disso. Por mais, né, tem todo isso, mas enfim, fez parte ali do teu processo. Exato. Mas hoje já olha assim… Que pode ser muito importante pra muita gente, né? Tudo tem os dois lados, assim. Tu me deu um outro lado, assim, que eu já não tava olhando, sabe? Quando falou, eu falei, mas talvez eu não estaria hoje aqui falando com ela. E ela representando tantas mulheres. Tipo, se não tivesse tido essa oportunidade. Pra ela, aquilo ali foi muito válido. Então, quem sou eu, né? Já comecei a questionar quem sou eu pra dizer que isso não é bom, não sei. Enfim, mas estamos sempre questionando os padrões, os métodos de avaliar as belezas aí. Vamos sempre questionar, né? Eu acho que o importante é como você está, né? Porque eu passei por isso, mas essa não é a experiência de todas as meninas, né? Dentro do concurso. Então, assim, eu torço para que realmente, né, o concurso realmente entenda e trate as mulheres de uma forma um pouco mais humana, sabe? Assim, acho todo esse mercado de moda tudo, não só o concurso de beleza. Acho que a moda, no modo geral, eu acho que precisa trazer um pouco mais de humanidade. Entender que
você não tá lidando com um produto, você tá lidando com uma pessoa que tem sentimento, sabe? Então, acho que a indústria, no modo geral, precisa tratar com mais humanidade, né? As mulheres, óbvio que a gente fala das mulheres porque a gente sabe que a gente passa por muitas coisas e tá sempre sendo julgado o tempo todo. E ser mulher, gente, é muito difícil pra caramba. Então, eu acho que o que eu espero realmente dos concursos é isso. Acho que muita coisa já mudou. Inclusive, agora as mães podem ser misses agora, que a gente não podia. Ah, meu Deus. Mãe não podia. Dessa. Mãe não podia ser Caramba. miss. E agora pode. Então, a idade também nos aumentaram um pouquinho. Então, acho que a gente vê aí uma mudança, vai acontecendo. legais, assim. Eu fico feliz. Obrigada mais uma vez por dividir tanto, abrir tanto aí da tua história, da tua vida. Eu amei demais, gente. Acabou já. Obrigada pra quem acompanhou até aqui. Acompanhe TikTok. Meu Deus, que é TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, como O Que Disse Padrão. E bora questionar esse padrão aí. Até a próxima. O Que Disse Padrão, com Andressa Almeida. Você tem alguma pergunta ou sugestão? Visite @O Que Disse Padrão no Instagram e TikTok. Não deixe de compartilhar e avaliar o episódio sempre que puder. Até logo!